O portal 1111. É agora, está acontecendo, foi o dia de hoje e vai continuar sendo o dia de hoje, né? Então, se você quiser fazer essa conexão, se você quiser entrar nessa energia de transformação, de conexão com o universo, conexão com você mesmo e entender um pouquinho mais sobre o portal 1111, acompanhe aqui o live de hoje. Você já me conhece? Se você já me conhece, eu sou a Maria Silvia Orlovas e eu estou transmitindo aqui no Facebook e no canal do YouTube junto. Para falar sobre o portal 1111, hoje eu fiz uma pequena pesquisa para ver o que as pessoas estavam dizendo, o que já tinha dito, porque muito já foi dito, né? Então eu não queria exatamente repetir todas as coisas que tanta gente já falou a esse respeito, e apesar de eu trabalhar com o lado alternativo, né, as terapias alternativas, e trilhar esse caminho de autoconhecimento, esse caminho espiritual, esotérico, há muitos anos, eu nunca me contentei com as coisas óbvias. E eu nunca me contentei em repetir coisas que eu li de outras pessoas, fazendo de repente o meu balanço aqui e pondo a minha interpretação. Eu não sou assim, eu não gosto assim. Eu acho que se uma coisa tem um significado para mim, e quando as coisas têm um significado para mim, eu vou fundo. E eu compartilho isso com vocês, né? Eu tenho compartilhado aqui nesses filmes, nesses vídeos, em todo o material que eu ofereço na internet, no Facebook, no canal do YouTube, no meu blog. Eu compartilho aquelas coisas que realmente tocam o meu coração. Então, às vezes eu sinto o chamado, como foi a história do Ho'oponopono. Ho'oponopono eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas matérias sobre o assunto, já tinha visto gente falando no canal do YouTube, enfim, né? Quem trabalha com isso, a gente é sempre tocado pelos assuntos novos. Mas a hora que realmente chamou a minha atenção, aí, eu fui fundo, eu mergulhei muito fundo. Mas foi um chamado espiritual, foi uma conexão, não foi uma coisa assim, ah, que legal, vou estudar esse assunto, né? E eu vejo às vezes algumas pessoas muito na superfície. Então esse live é para você hoje que está querendo mergulhar fundo. Eu até fiz no meu caderninho de notas, que eu também tenho o meu caderninho de notas, algumas anotações de datas e informações para você, que se você tem mais ou menos a minha idade, assim, os seus 50 anos, você vai lembrar das coisas que eu vou colocar aqui. Se você é um pouco mais jovem, o raciocínio que eu vou trazer sobre o portal 1111 também vai ser interessante para você. Então nós vamos fazer um mergulhozinho na história breve, né? Para vocês entenderem a importância desse portal. Porque realmente a data 11/11 é uma coisa forte. Essa data realmente trouxe uma transformação para a nossa humanidade. E por ser um portal, todas as vezes que aparece 11/11, aquilo tem um significado, né? Então, seja bem-vindo para esse live. Nós estamos aqui transmitindo ao vivo, Facebook e canal do YouTube. E é a hora que, se você tem algum amigo que curte essa mensagem, compartilhe o vídeo. E você pode compartilhar depois que acabou também. E se você já é meu aluno, está me seguindo, já faz os meus cursos, põe aí, aluno, né? Põe a sua condição de aluno para eu te reconhecer. Aluno de qual curso? A gente tem dois. Um curso que já fechou, que tem uma turma que já está trabalhando comigo, que é o do Ho'oponopono, e tem o pessoal que está fazendo o curso que é livre. Livre quer dizer que ele está vendendo agora, vendeu antes de... Fica aberto, né? Você compra quando você puder, se você quiser, que é o meu curso com a Fraternidade Branca, mostrando, ensinando para você quem são os mestres, qual é essa energia de luz, o que está além dos nossos olhos e além do nosso planeta Terra, que eles são os mestres ascensionados. Então, hoje eu vou falar muito de mestre ascensionado. E aí, você querendo
e se envolver nesse trabalho, buscando autoconhecimento e conhecimento, você vai poder acessar o meu mini curso da Fraternidade Branca. Então hoje a Luana, a Gláucia estão por aí, minhas amigas, parceiras aí na caminhada, e elas vão colocar o link do meu mini curso da Fraternidade Branca, que tem um valor bem acessível e você pode procurar se informar e se você gostar, você pode comprar. A Raquel Roseiro pede para que eu dê os parabéns ao esposo, que é o Davidson. Então, Davidson, se é teu aniversário hoje, parabéns, querido. Tudo de bom, que você seja muito feliz. Então, eu vou aproveitar essa sessão parabéns, que eu tinha marcado o nome de uma menina também que faz aniversário hoje, que eu leio os comentários que vocês postam, tá, gente? Às vezes eu fico aqui, depois que acaba o live, mais ou menos 1 hora, lendo os comentários do próprio live, que eu não leio todos na hora, porque se eu começar a ler, eu vou perder o teor, eu nunca vou poder dar uma aula para vocês, né? Oi, fulano, boa noite, fulano, né? Daí vocês vão ficar sem mim, porque fica só naquela história, aquela enrolação do boa noite. Ah, você já chegou? Ah, o som tá bom? Eu sei que o som tá bom, a gente já testou, né? Então, boa noite para vocês todos. Não precisa 10 boa noite todo mundo me respondendo, porque nós estamos aqui, né? E eu vou mandar um beijo, não sei se ela está ao vivo, é a Rosânia Carvalho, que também faz aniversário hoje. Então, aos aniversariantes do dia 11, um beijo no coração, um beijo com muito amor, um beijo com muita luz. E eu vou brincar com vocês hoje, vou falar um termo que eu gosto de dizer aqui, é assim, ó. Senta que lá vem a história. Então eu vou contextualizar para vocês como é que aconteceu essa história do portal do 1111. Ah, e um beijo para a Aidil, que é minha aluna. Um beijo para você, Aidil. Espero que você esteja curtindo muito o curso Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono, que é o curso que a Aidil está inscrita, que eu vi um comentário dela e me lembrei. Ó, cabeça boa, hein? Tô ficando boa, minha cabecinha. Lembrar o nome das pessoas, lembrar as datas é um esforço, né? A primeira coisa que eu queria falar, eu anotei aqui para não esquecer, porque eu queria que vocês tivessem essas referências e o pessoal que é mais antigo, vamos dizer, o pessoal da minha idade, um pouco mais velho que eu, essa turma que veio aí, né, que hoje eu tenho 50 e pouco, mas enfim, essa turma que veio aqui da minha idade, nós vivemos uma coisa muito legal, que foi um despertar que definiu muito forte essa questão do portal 1111. Então eu vou falar desse tema e vou dizer para vocês por que foi tão importante esse portal 1111 e por que continua sendo importante. Porque o 1111, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, para explicar, é que o 1111 é um chamado. Quando você, e muita gente fala isso, muita gente, e muita gente comprova isso. Não é que as pessoas falam repetindo o que um esotérico X ou outro falou, não é. É porque a pessoa vive. Quer um exemplo? Ela está lá na vidinha dela, de repente, olha para o relógio, 11h11. Fala, nossa, que interessante, passa. Porque você não presta tanta atenção, você está fazendo outras coisas. Passa um pouquinho, você olha no relógio, 11h11. Você vai dormir, teu reloginho lá, 11h11. Isso chama atenção, não tem como não chamar atenção. Porque você fez isso uma vez, ok, passou 11h11. Você fez isso 2 vezes, ok, 11h11, não, você começa a falar, opa, por que eu... Que essa é a pergunta. Por que eu olho no relógio quando é 11h11? O que está acontecendo? Por que a minha mente está sincronizada com os horários repetidos? E principalmente o 11h11, né? Porque muita gente também vê 12h12, 13h13, 14h14. São sempre referências à abertura de um portal. Mas o 11h11 ficou muito evidente para muitas pessoas. E ali é que foi aquela coisa do chamado. E aí quem é numerólogo, deve ter vários numerólogos aí assistindo comigo, ou pessoas que estudam a numerologia, talvez assim, estude mais por brincadeira, não é profissional do assunto, mas a numerologia é um fenômeno muito legal. Eu acho um estudo muito bacana, eu tenho... sempre que, vamos dizer, uma vez por ano mais ou menos, eu vou numa amiga que é uma ótima numeróloga, excelente.
E aí, assim, é legal, porque você entende um pouco o pedaço da sua vida, as expectativas para aquele ano. Então, não é exatamente uma futurologia, mas é uma visão do todo. Eu acho que a gente, quando vai para esse caminho de autoconhecimento, é muito importante você buscar em você e buscar na sua vida a visão do todo. Você ter para você uma certa estratégia, né? Como é que eu vou caminhar na minha vida? Como é que vai ser o ano que vem? Que tipo de desafio eu vou ter o ano que vem? Você sabe, né? Você que está aí vivendo a sua vidinha, você sabe que, sei lá, você está sem emprego, que você quer arrumar um trabalho, ou que você está sem um namorado e você gostaria de encontrar um parceiro. Você sabe que você, preciso mudar de casa, ou minha mãe está doente, ou fulano está acontecendo isso. A gente sabe as coisas da nossa vida. E aí, quando você faz trabalha com previsão, né? Ou numerologia, astrologia, tarô, enfim, você vai buscar nesses estudos o autoconhecimento, saber não só como está no futuro, mas como está agora. O que eu estou fazendo agora? Como é que eu vejo a minha vida como um todo? O que eu posso esperar da minha vida? E mais, agora com o Ho'oponopono e com essa conexão do eu sou, que é o que o Ho'oponopono traz muito forte, né? Que é o amor. O eu sou é o teu eu de luz, é o teu eu interior, e ele traz isso muito forte. Ame você mesmo, porque você está criando o seu destino agora. Então, quando você sabe e a tua mente consciente, racional, começa a analisar 11, 11, 11, 11, 11, 11, fala, pô, eu estou sendo chamado para alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Por que eu olho para o relógio quando ele está marcando 11, 11? E foi isso que aconteceu. Agora eu vou contextualizar para vocês quando esse fenômeno ficou mais conhecido. Mais conhecido, ele ficou em 1997. Em 1997, uma canalizadora, que era uma sensitiva, ela escreveu um livro que ela se chama Solara, e ela escreveu um livro chamado 1111. E muita gente leu esse livro, foi um livro publicado pela editora Madras, e ela nesse livro estava narrando uma sequência de fatos que aconteceu com ela, um livro interessante, né? E ela narrava uma sequência de fatos que aconteceu com ela para o despertar espiritual. E que o despertar espiritual dela, uma coisa muito íntima, mas muito forte, aconteceu quando ela começou a ver no relógio 11 e 11. Então ela passou exatamente pelo processo de repente, na sintonia, tá lá vivendo o dia dela, puf, olhou 11 e 11. Nossa, mas por que eu olho 11 e 11? E aí ela começou intuitivamente a buscar dentro dela o que aquilo significava. E ela era uma canalizadora, ela era uma sensitiva, ela tinha um trabalho espiritual e ela começou a entrar nessa energia. E aí eu estava pesquisando em cima disso, porque todo esse processo, que é um processo de despertar, ok? Então, mesmo que você está vivendo aqui em pleno 2016, esse fenômeno de olhar para o relógio 11, 11, 11, 11, 11, 11, você está vivendo o seu despertar. Porque o despertar, ainda que ele seja quântico e que ele afete muitas pessoas e que ele possa estar acontecendo com você, comigo, com o vizinho, com alguém, ainda que ele seja assim, ele é um fenômeno íntimo, ele é o seu despertar. E cada pessoa vai passar pelo seu despertar na medida em que a emoção vier para ela. Então não é assim, abrir o portal é para todos. O portal está aberto e chama a todos. Agora, aqueles que vão se envolver, aqueles que vão realmente, tem um mundo diferente para ser visto, são alguns daqueles que são chamados. Então a gente tem que observar nesse lance de chamado, como é que é o seu chamado? É o autoconhecimento.
De novo a gente volta para isso. Mas eu não queria perder o ritmo aqui de contar para vocês, então eu vou ler algumas anotações, tá? Então, em agosto de 87, 1987, aconteceu um fenômeno, né, que os esotéricos chamaram como convergência harmônica. E essa convergência harmônica, ela aconteceu no astral da Terra. E foi um momento muito forte e muito comentado. E aí eu vou trazer para vocês, contextualizar o que estava acontecendo comigo em 1987. Em 87 eu ainda estava no meu primeiro casamento e eu me lembro perfeitamente bem dessa convergência harmônica do mês de agosto de 87. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz nesse mês, porque foi muito perto desse mês de agosto de 87 que eu tive o primeiro chamado para frequentar um grupo que estudava os ensinamentos de Satya Sai Baba, que foi o meu mestre, que é o meu mestre, que é o único guru que eu considero para mim o meu guru. Né? Eu respeito outros gurus e outros seres aí iluminados, né? Alguns que estão até encarnados, todo respeito ao trabalho deles, mas quem para mim é referência do espiritual forte mesmo é Satya Sai Baba. E eu fiquei muito feliz porque naquela época, exatamente entre julho de 1987 a agosto de 87, eu estava começando o meu despertar espiritual mais forte. E por coincidência ou não, né? Em 1997, quando a Solara publicou o livro Portal 1111, foi exatamente quando eu publiquei o meu livro, Os Cílios de Órion, que também é um livro cheio de mensagens e de contatos espirituais e contato com seres extrafísicos, né? Então, contato com inteligências intergalácticas, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter. Eu não tinha a menor ambição de entrar em contato com seres de outros planetas, de outros mundos e naves espaciais e outras hierarquias e um propósito para a Terra. E no fim, o meu livro, Os Cílios de Órion, ele traz muito claramente em cada capítulo explicações sobre a humanidade encarnada. Em cada capítulo do livro Os Cílios de Órion, eu canalizei mensagens ali. Lembrem bem, né, gente? Nós estamos falando de 1995, que foi mais ou menos a época que eu comecei a escrever esse livro. É uma época antes da internet, tá? Então não tinha pesquisa no Google, joga lá, Órion, aparecer um monte de página e você pode escolher o que você pensar nisso. Joga lá Pleiades, vai aparecer um milhão de coisas. Joga lá Semente Estelar, vai aparecer outro monte, né? Porque felizmente a internet fez parte desse grande fenômeno que aconteceu com a abertura do portal 1111. E aí, nessa época, né, de 87, houve um outro fenômeno muito interessante, e eu estou lembrando disso, acho que muita gente deve estar lembrando. Como é que estão os comentários aí, Fábio? O pessoal está lembrando? Que legal. Fico feliz, porque hoje eu passei a tarde, assim, conectada, me lembrando da época, porque foi muito legal essa época. Para mim foi maravilhosa, né? Porque eu conheci o Grupo Sai Baba, um Grupo Sai Baba que era 2 pessoas em São Paulo. 2 amigas que se reuniam e comigo virou 3, né? Então é uma turminha muito pequenininha que se reunia todas, a gente fazia reunião quinta e sexta e domingo para cantar bhajans, mantras, para elevar a nossa vibração, e a gente fazia estudos dos livros da espiritualidade pregada por Sai Baba, Valores Humanos. Então foi uma época linda, uma época para mim de profunda libertação. Eu estava num casamento péssimo, numa vida horrível, num sentimento de menos-valia brutal, com a minha espiritualidade toda enjaulada, né? Porque eu deixei fora de mim.
eu não tinha contato com guias, mestres e nada disso, porque eu tinha medo total dessa parte, né? Eu não é que eu não acreditasse, eu sempre acreditei, claro, né? Quem tem visão que nem eu, como é que não vai acreditar? Eu sempre acreditei. Porém, né, gente? Porém, essa crença me dava medo, porque eu via coisas que eu falava, Maria, como é que eu estou vendo isso, né? Então, esse sentimento desse despertar no 1111 até me emociona falar disso, porque foi o momento daquela convergência harmônica em 87 que eu falei, não, eu preciso estudar o espiritual, preciso saber o que está acontecendo, né? Eu preciso saber disso que está acontecendo comigo, porque isso que está acontecendo comigo, eu não estou sozinha, né? Devem ter outras pessoas. E aí eu conheci, dentro desse caminho espiritual, que daí eu levei muito a sério. Quando eu comecei a fazer os mantras, os bhajans, as orações que eu amo até hoje e faço até hoje, gente, quando eu comecei a fazer aquilo, nossa, era muita transmutação de energia. Eu às vezes ficava assim o tempo inteiro com lágrimas escorrendo nos olhos, que não era de emoção, não era que eu estava chorando, era transmutando, transmutando e abrindo a boca e processos físicos, né? Porque era depuração, eu estava em processo de purificação. Mediunicamente eu estava em processo de purificação. E aí eu não conhecia nada, mas eu amava. Foi a época também, olha, uma novela que eu acho que vocês vão lembrar, eu não sei se era o Rock Santeiro, que era uma novela da Globo, que naquela época a gente não assistia TV a cabo e, né, Netflix surgiu fortemente aqui no Brasil, assim, na minha casa acho que tem uns 3 ou 4 anos. Isso porque o Fábio, meu marido, é um cara da tecnologia, né? Se dependesse de mim, eu não sabia nem assistir, mas enfim. E naquela época a gente assistia o Rock Santeiro, que tinha um personagem que era muito interessante, que tocava um mantra do homem de bem. Vocês vão lembrar, se eu falar para vocês, vocês vão lembrar, que era aquele Madana Mohana Murali. E eu lembro que foi um dos primeiros mantras que eu aprendi, e aí eu deixava aquilo tocando à exaustão. O dia inteiro eu tinha aquilo tocando para mim, porque aquilo mexia comigo, né? Mexia com o meu coração, com a minha emoção. Foi a época também que eu descobri, daí eu estava trilhando o caminho espiritual, vidas passadas, fazendo regressão, eu estava assim no ápice da alegria de sair da jaula que eu tinha me colocado sem nenhuma espiritualidade para eu ter esse boom de espiritualidade, né? De conhecer muitas coisas e vir muitas memórias e muitos sonhos e muitas meditações e muita coisa. E aí nessa época, o que aconteceu também? Vocês vão lembrar de um livro, quem é mais antiguinho aí, né? Não vou falar velho, vou falar que é antiguinho. Os caras mais antigos aí vão lembrar do Surfista do Zuvuia. Vocês lembram disso? Então esse cara, José Ergueles, ele começou com o calendário maia. E naquela época começou a se falar nos meios esotéricos que em 2012 haveria grande transformação, 2012 haveria grande transformação. Então muita gente começou a se ligar e ter acesso a informações que eram informações restritas. Aqui em São Paulo, a gente tinha, acho que umas 3 livrarias que vendiam livros mais espirituais, que era a Zipac, era a Juna, que eu nem sei se existe ainda, talvez exista, e tinha mais uma, que eu vou lembrar ainda o nome, que era na Lorena. Na Lorena, isso mesmo, ali nos jardins tinham 3 redutos e essas livrarias eram aquelas coisas assim que a gente visitava só com coisa especial. Era muito mágico ir naqueles lugares, porque você não tinha acesso a esse tipo de informação. E se você ia num tarólogo, normalmente, né, ou no numerólogo, o cara era a fera, porque eram pessoas naquela ocasião, né, que para elas aprenderem essas coisas, elas tinham que estudar muito, e elas tinham que se dedicar muito, e elas tinham que fazer um mergulho, mas um mergulho de alma, um mergulho muito profundo. Não dava para ficar na superfície, né? Não dava para ficar na superfície. Era a época que as pessoas faziam parte de círculos esotéricos e de atividades que elas eram muito fechadas.
elas eram próximas da ritualística. Então não era uma coisa assim, você vai lá hoje, tem uma fulana falando disso, daquilo, 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 daquilo. Se abre o Facebook, tem milhões de posts de sábios. Fala sério, né? Monte de gente repetindo coisas, ok, porque essa é a nossa realidade hoje. Mas naquela época as pessoas eram muito mais profundas, tinham muitas comunidades. E tinha um outro livro, que foi um livro muito interessante, que surgiu naquela ocasião também, um pouco mais para frente. Eu não sei se eu vou lembrar o nome, puxa, eu esqueci, era um livro tão comum que contava uma viagem para o Peru. Você lembra, Fábio? Ele vai botar o nome lá para mim, que esse me fugiu. E esse eu não tive vontade de pesquisar. Vamos ver se a gente lembra disso aí. Quem sabe vocês lembram, que contava que era passo a passo, era uma história de um despertar espiritual, que foi um livro famoso também. E era um livro interessante de ler. Mas enfim, daí em 92 aconteceu o primeiro despertar em massa. Então muita gente que estava comprometida espiritualmente com o despertar espiritual, o caminho esotérico, enfim, muita gente nessa época de 92 começou acordei, né? Também foi uma época, nessa ocasião aí, que o Hurtak, que foi um cara que era um americano e que contou exatamente, Fábio, Profecia Celestina, vocês vão lembrar, agora tem que procurar no sebo, né? Profecia Celestina, mas esse livro é um livro bacana, é um livro muito simples, assim, é um livro para principiante, mas é um livro gostoso de ler. Então, muita gente leu Profecia Celestina, muita gente comentou sobre Profecia Celestina e teve o livro do conhecimento, que foi chegou um momento ali e com a Academia para a Ciência Futura, também tudo surgindo na mesma ocasião. E o Hurtak, que era o cara da Academia para a Ciência Futura, ele falava de uma viagem astral e de uma projeção, e aí ficava naquela coisa assim, nossa, será que ele foi fisicamente? Será que foi uma coisa só da mente? Será que ele realmente foi abduzido e foi para Órion, para os portais de Órion? Então teve toda uma história dessa, né? E isso foi muito forte e culminou com, em 97, a publicação desse livro da Solara, do portal 1111, e o meu, humildemente, aqui a minha publicação do meu livro Cílios de Órion, que eu já contei para vocês, né, que eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém, nenhum diretor não tinha nada, né, gente? Eu era uma pessoa que teve um grande despertar, eu tive uma grande dedicação espiritual, mas aquilo fez, né, um vulcão dentro de mim, aquilo realmente acordou e eu não tinha editora e eu mandei para 6, 7 editoras daquela época que eu conhecia quando eu terminei de escrever o livro e o dono da editora Madras, meu amigo Wagner, ele me chamou e falou, olha, eu quero publicar o seu livro. E eu quase caí dura porque foram 2 dias depois de eu ter mandado pelo correio o exemplar. E aí o meu livro, como era uma coisa assim que totalmente inesperada, ele foi publicado, né? Então foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus, então ok, né? Porque eu mesma duvidava do que estava escrito ali. Porque era uma coisa muito fora da realidade, né? Falei, nossa senhora, como é que é isso? Como é que eu vou me virar com isso? E, bom, agora eu vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma passeada no que vocês estão falando. Quero ver se vocês estão gostando desse momento. Senta que lá vem a história, que eu estou contando um monte de coisa. Então, quem é meu aluno, bota eu sou aluno. Quem está de primeira vez, então chegue de primeira vez, fala que você está aqui no live de primeira vez, que vai ser muito legal falar com você. E aí eu vou continuar contando essa história. A Neiva Kusler diz assim, muito interessante, que em 1987 eu comecei a pintar minha arte, expressões cósmicas, com essa mensagem canalizada. Lançar o aprendizado da arte. Olha que bonito! Depois ela fala várias coisas aqui, e ela é de Florianópolis, e ela tem um trabalho com expressões cósmicas. Depois, coloca lá na minha página, manda o link das suas pinturas para a gente ver. Acho que vai ser bacana a gente acompanhar para você, acompanhar o que você está falando.
Uau, que incrível, diz a Sol Solange, eu estou com um livro e não sei como publicar. Pois é, essas coisas são sincronicidades. E o fenômeno 1111 é um fenômeno das sincronicidades. Se você que está aqui hoje assistindo esse live não é daquela época, mas você tem esse sentimento, você tem essa conexão, assim, acredita nisso, dê espaço para isso. Pense assim, eu estou viajando na maionese, né? A gente pensa que a gente está viajando na maionese. Não tem nenhum problema você viajar um pouquinho na maionese, mas dê espaço para essa viagem. A Lívia Souza diz assim, estou amando te ouvir, sou de Rio Branco, Acre, e estou de primeira vez, apesar de te acompanhar no teu canal. Conheço desde os 13 anos. Ai, que bacana. Um beijo para você, Lívia. Várias pessoas aqui dizendo que são minhas alunas. Comprei, Solange Rodrigues, comprei os Filhos de Órion lá na Inspiro. Isso mesmo, lembramos do nome, é a Inspiro. E era uma aventura, gente. A gente quando ia fazer isso, quando eu ia nessas livrarias, nossa, que prazer que era aquele, né? Era assim, nossa, ia ver CDs lindos, né? Os CDs da Enya, os CDs, qual outro que a Lorena McKennitt, né? Nossa, quanta meditação, quanto exercício de projeção, quanta leitura de tarô em cima de Lorena McKennitt. Vocês fazem parte disso aqui também. É na mesma ocasião, tudo meio junto, tudo acontecendo ali no paralelo. E aí, vou falar agora um pouco para vocês sobre a questão do 1111 e desse sentimento, dessa emoção do despertar. Porque aí, o que a Solara colocava na época, e eu acho que continua valendo hoje, é assim. Então, ela dividiu em três itens, em três categorias. Aqueles que lembram, né, que foram pessoas como eu, que foram chamadas, aconteceu a convergência harmônica, começou o fenômeno do 1111, e essas pessoas que encarnaram na Terra com algum tipo de missão, com algum tipo de conexão, essas pessoas começaram, lembrei, eu estou aqui, eu sou diferente, eu não sou isso que a vida está me trazendo, eu sou diferente. Você vai, despertou. Nossa, tem outras coisas no mundo. Então, muitas pessoas dessa ocasião, dessa época, tiveram esse sentimento de que são diferentes. E talvez vocês que estão me assistindo aqui, e isso está novo, né? Nós estamos aqui em 2016, mas pode ser que tenham vários de vocês que também tenham essa sensação de que são diferentes. Não é assim? Pode ser. Deixa eu ler um pouquinho no YouTube. Olá, MS, você não tem noção de como você está me ajudando. Estou muito perdido e triste no meu mundo. Meu mundo está muito confuso, diz a Rose Secom. Pois é, né? Mora em Vitória, aqui não tinha nada. É a Márcia Kate do Carmo Alvarenga. Não é verdade, Márcia? Você vê que você morava... eu estou falando de um grande centro. São Paulo era um grande centro. Então aqui, sou eu que conheço bem nessa área, eu conhecia 3 grandes livrarias. E a Pax Universal, né? Também tinha a Pax com o trabalho da Carmen Ballesteros, que é um trabalho muito conhecido e muito respeitado para quem segue os ensinamentos da Fraternidade Branca e de muitas coisas. Ela também fez um trabalho seríssimo, trouxe muita coisa bacana para o Brasil, para São Paulo, né? E aí... ela dividiu a Solara, né, em 3 grandes itens que eu acho bem interessante. Aqueles que lembravam das coisas, aqueles que estavam no processo do despertar, que foram surgindo, daí vamos dizer, eu fui lá, fazia aquele meu grupo Sai Baba lá na Vila Mariana, tal. O que aconteceu? Uma pessoa como eu que estava, acordei. Eu comecei a acordar outras pessoas. Eu não ficava satisfeita em eu ir. Eu tinha que levar meu ex-marido, né? Tentar arrumar ele no caminho do bem. O meu irmão, a minha irmã, o meu pai, que gostava desses ensinamentos, não praticava exatamente dentro dessa linha, mas ele gostava. E o amigo, e a prima, e o primo. Eu levei todo mundo, eu chamei todo mundo para fazer aquilo que eu estava fazendo.
porque para mim era maravilhoso, era o momento da minha vida. E para essas pessoas foi o que foi, né? Porque teve gente que gostou e se abriu um pouco, e teve gente que gostou e não fez grande coisa, né? Mas aí é cada um. De novo, né? Se você hoje está passando um momento de despertar, você está olhando para coisas e falando, puxa, eu queria conhecer mais, eu queria entender mais. Nossa, vamos lá, vamos fazer. Compartilhe o vídeo, porque às vezes nessa história da gente estar falando de uma coisa que é tão bacana, tem um amigo seu lá que está esperando só esse toque. E ele vai assistir e vai falar, gente, que coisa boa, que delícia, como eu gosto disso, como é bom para mim, como eu me sinto feliz, não é? Então eu fiz isso. Eu ia para os meus trabalhos espirituais, para as coisas bacanas, para o meu grupo de meditação, eu trazia as pessoas para aquilo que eu estava acreditando, porque foi o meu chamado, estava sendo o meu chamado. E se você está aí passando por essa história de chamado, do seu chamado espiritual, não se envergonhe de chamar as pessoas, mesmo que elas não sintam a mesma alegria que você, mesmo que elas não sintam a mesma conexão que você, porque cada pessoa é uma e cada pessoa está no seu tempo. Mas se você sente uma coisa boa, o legal disso é você compartilhar, né? Então, ela fala que tem aqui, que ainda tem um item, que é os 3 itens, aqueles que se lembram, aqueles que estão no processo do despertar, quer dizer, vão gostar, mas não vão se envolver tanto assim, e tem também aqueles que querem não se lembrar, que são pessoas que não querem assumir compromisso espiritual, não querem um autoconhecimento, querem ainda ficar meio que na posição de vítima, outra que me fez mal, eu tô assim porque meu marido é isso, eu tô assim porque meu pai, nossa, eu nasci numa família, minha mãe tentou fazer o aborto, sabe? As pessoas ainda estão muito presas a essa densidade. Então elas não querem assumir que elas têm luz, que elas têm responsabilidade na vida delas, que elas têm o momento delas aprender as coisas e criar as coisas. Também nessa ocasião foi a época que não chegou no Brasil ainda, né? Mas naquela época era a época da ópera, aquela negra linda que trouxe 1 milhão de aberturas, foi ela que trouxe fortemente e espalhou, né, a questão da lei da atração, porque ela gostava desse lado, então ela trazia no programa dela aquele pessoal. Então nos Estados Unidos, essa parte, vamos dizer, espiritual, talvez um pouco mais materialista do que nós aqui no Brasil, nossa, bombava. E depois veio para nós, anos depois, né? Então, a Solara, aquele movimento dela com o livro 1111, o que ela falava? Que cada pessoa que tem o seu despertar tem o compromisso com a sua família estelar. Então, a família estelar não é apenas, vamos dizer, entidades que estão no astral, não é apenas isso. São você também falar do seu despertar para outros, porque no momento em que você fala, isso não é uma exposição boba. Não pensa em ego, não pensa em vaidade, não pensa que você vai conquistar outra pessoa, você não vai conquistar. Mas você falar, de repente a tua palavra, com aquilo que você acredita, você ajuda o outro a abrir um pouco o coração, olhar a vida de uma outra forma, deixar de sofrer, deixar de brigar. Também isso faz parte, não é? Vocês concordam com isso? Se vocês concordam, bota os corações. Agora quero ver corações aqui na timeline do Facebook. Vamos ver quem está aqui. Rosângela Viega, estou boquiaberta. Minha filha nasceu em 87 e a outra em 97. Em 97 ela deu uma pirada e fui tratar com uma psiquiatra. Sim, também essas coisas aconteceram. Porque pensa no mundo em 87, gente. O mundo de 1987 ainda era um mundo dos IUPs, dos caras jogando na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Era aquele mundo das pessoas certinhas. Era um mundo que eles tiravam um pouco de sarro da espiritualidade. Por aí apareceu aquele filme, o Ghostbusters, né? Então, toda uma história de não levar tão a sério o lado espiritual. Então, isso aí foi uma demanda de muita transformação. Então, realmente, naquela ocasião,
houve um grande despertar espiritual. E quando eu escrevi o meu livro, Os Filhos de Orion, que para mim aquilo foi, né? Primeiro que eu escrevi esse livro em casa, num processo de recolhimento, fazendo muita meditação. Eu tinha voltado de uma viagem muito longa para a Índia. Eu tinha ido ver Sai Baba, eu tinha ver muitos insights, muita abertura. Eu fui sozinha. Depois, quando eu voltei, eu me separei do meu primeiro marido e eu conheci o Fábio. E com o Fábio eu tive liberdade para trabalhar a minha espiritualidade, porque ele era uma pessoa que tinha aceitação para isso. E que ele já tinha o próprio caminho espiritual. Então, houve assim um reforço para que eu aceitasse e entendesse a minha fé. E quando eu contei para ele dessas conexões e que eu achava aquilo tudo muito louco, né? Muito maluco, ele falou: não, faz assim, faz um ano sabático. Fica em casa, não faz nada, faz yoga, estuda as coisas que você quer estudar. E aí eu recebia 1000 canalizações, muitas mensagens. E as mensagens me davam data, me falavam de nomes. E aí eu tinha que ir pesquisar em livros de história para buscar comprovações. Porque eu falei, gente, vão me achar louca. Como é que eu estou dizendo de coisas que aconteceram no Egito ou na Europa? Eu não sou historiadora, né? Eu não tinha um preparo para isso. E aí eu comprei livros de história, eu fui atrás de livros de história e enciclopédias, porque naquela minha época se pesquisava em enciclopédia. Você falava assim, onde fica a cidade de X? Uma cidade qualquer aí, no exterior. Não tinha Google, você digitou lá, apareceu. Não, você tinha que pesquisar. Né? E aí eu fiz muitas pesquisas porque eu queria comprovar que aquelas mensagens que eu estava recebendo canalizadas, que elas tinham o mínimo de veracidade, de coisas que eu pudesse me sentir segura. Porque eu falei, eu não vou falar bobagem aí para ser julgada pelas pessoas. Todo mundo julga todo mundo. Tem gente que está aqui assistindo esse meu live que me convidou para sentar aí na sua sala e que você está falando, nossa, como ela é bacana. E tem um par aí que deve estar falando, que mulher doida, né? Não é assim? A vida não é assim? Você julga a pessoa porque ela está vestida de azul, de roxo, porque a blusa está desse jeito, né? Ser humano, né? Ser humano. E eu me expus com esse livro, eu não esperava que fosse publicado, e aí o livro foi publicado. E aí foi um espanto, porque o livro vendeu, teve aceitação nesse mercado. Imagina que é um mercado pequeno. Mas a Madras colocou meu livro no Brasil inteiro e eu fui convidada para fazer palestra em vários lugares. E muita gente começou a me procurar porque queriam participar desse fenômeno, né? Dessa vidência que eu tinha e que estava se manifestando do jeito que estava se manifestando. E foi aí que eu comecei a ficar descontente. Tenho que contar para vocês, porque as pessoas vinham para mim sem muita consciência. Então elas queriam ver o fenômeno pelo fenômeno. Elas não estavam buscando autotransformação. E aí um dia eu me sentei em meditação e eu falei, olha, Deus, eu não quero que as pessoas me procurem porque elas estão apenas curiosas. Eu queria que essa curiosidade fosse autotransformação. E eu queria que, já que eu tenho esse contato, que mestres de luz me ajudassem em transformar as pessoas e me ajudar no caminho espiritual para que eu possa ser um auxílio na vida das pessoas. E que não fique só na bobagem, né? O ser da nave espacial, não sei o quê. E o cara não estava querendo se movimentar. Eu não acho UFO bobagem, tá? Eu acredito em disco voador, acredito em consciências cósmicas, acredito em seres que vêm nos visitar, acredito que existem seres que são físicos como nós, acredito que existem seres espirituais, acredito em tudo isso. O que eu não queria é que as pessoas viessem me procurar apenas porque eu tenho esses contatos, né? Eu falava, Deus, assim não está funcionando. E foi aí que eu fui abençoada, agraciada por mais um grande despertar que aconteceu em 99, tá? 99 eu publiquei o livro Os Sete Mestres. Então aconteceu um pouco antes de 99, foi 98, por aí. Assim, foi quando
fiz os cílios de óleo e em seguida eu tive esse momento, né, que eu pedi ajuda e eu pedi que aquilo que eu falasse, que pudesse tocar o coração das pessoas, ajudar na transformação, ajudar no caminho de vida, e que eu não queria que as pessoas viessem para mim apenas na curiosidade. E aí, nesse ano, eu tive o meu primeiro contato com o mestre Saint-Germain. E aí, Saint-Germain apareceu no meu quarto, foi uma cena incrível, uma projeção holográfica, ele se mostrou, e o que eu mais me lembro, o que mais forte ficou, é que ele falou assim: você não pode mais se negar a trabalhar como canal da Fraternidade Branca. E aí eu pensei comigo naqueles, né, aquela situação incrível dentro. Falei, nossa, quando que eu me neguei? Mas então eu devo ter me negado, porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo. E aí eu comecei a canalizar essas mensagens, comecei a disponibilizá-las publicamente, coisa que eu faço gratuitamente até hoje no meu blog. Se você acessar o meu blog, você vai ter essas mensagens gratuitas em áudio e em texto escrito. Isso, gente, é muito sério para mim, é um compromisso da minha vida que eu nunca vou deixar de ter, porque é um compromisso, é uma missão, né? Então, aquele despertar do meu 1111 lá atrás foi um despertar assim, eu tenho um compromisso com a Terra, com a elevação da consciência do planeta. E eu sempre fui muito humilde em falar isso, e sou até hoje, porque quando você tem uma missão, você tem uma missão, isso não é fama, isso é missão. Né? Se eu fico famosa, se as pessoas me conhecem, isso é consequência, eu não estou buscando isso. Eu quero cumprir a minha missão. Então, quando eu ensino as coisas, eu ensino para cumprir a minha missão. E aí, recentemente, dou um salto agora com vocês, eu vou voltar ainda um pouco na história, eu tive esse momento do chamado com o Ho'oponopono. E aí comecei a pesquisar e a vivenciar todo o meu despertar com o Ho'oponopono, que para mim é um grande, grande exercício de ascensão espiritual e de conexão com o seu eu sou. E o eu sou é o tema maior da Fraternidade Branca, dos mestres ascensionados. E esses mestres, eles estão comigo, canalizando mensagens, eu estou canalizando mensagens da Fraternidade Branca desde 99. E foi muito forte, porque eles foram se mostrando aos poucos, nas minhas sessões em grupo, nas minhas sessões individuais com pessoas em terapia de vidas passadas, e em muitos processos que eu fiz e em muitos trabalhos. E esse ano, quando eu senti esse chamado espiritual, que foi quando eu fui para Sedona, que eu já contei para vocês, que eu também tinha ficado encantada naquele momento lá no passado, com tanta coisa acontecendo, e eu tinha lido um livro da Chris Griscom, que vocês vão lembrar também. Quem é velhinho sabe desse livro, falando ao ego sem medo, e tive vários livros que surgiram nessa época. Eu me lembro que eu pedi, eu falei, eu quero ir para Sedona, eu sei que lá é um lugar de contato espiritual, quero conhecer. E aí, este ano, eu fui para Sedona com várias circunstâncias incríveis acontecendo que me trouxeram para o mundo digital. Então, houve toda uma confluência para que hoje eu possa estar aqui falando para vocês. E o meu primeiro trabalho, porque isso foi inspirado, e aí eu fiquei buscando quem pudesse gravar, diretor de cinema e equipe de filmagem, porque eu sei que isso aqui tem que ser bem feito. É como um livro, né? Um livro a gente pode publicar uma apostila e ela ser manuseada assim de qualquer jeito, ou você vai publicar um livro sério, que tem revisão, que tem estudo das letras, que tem a capa, né? Um trabalho sério é assim, ele tem uma preocupação. E eu fiz isso no meu mini curso da Fraternidade Branca. Então, se vocês quiserem conhecer, vou pedir para a Gláucia ou para a Luana, quem estiver cuidando aí comigo, para colocar o link. E esse mini curso, uma das coisas que eu tive como orientação espiritual, e muita gente já fez esse mini curso, é que ele tivesse o preço muito acessível. E o preço continua sendo muito acessível. Então, se você quiser conhecer, você está convidado a fazer o meu mini curso da Fraternidade Branca.
Mas voltando ao tema, né, do 1111, eu queria contar para vocês algumas conexões que eu fiz, né, para entender, até para poder fazer esse paralelo. Porque vamos voltar lá na história, né? Em 97, então, houve esse entendimento maior do que seria esse fenômeno da repetição do 11 do 11, o que seria esse portal, o que é esse portal? Tem 1 milhão de numerólogos falando 11 é o número mestre, é o número disso, é o número daquilo. Ok, gente, tudo tá certo, né? Ah, tem gente perguntando se tem um ritual para o 1111. Nós vamos fazer, tá? Até o final desse encontro aqui, eu me comprometo a fazer alguma coisa para vocês e o tempo está comendo e o Fábio está dizendo vai logo, vai logo. Pois é. Então, se vocês estão gostando aí, bota 10 aí, porque a gente tem que estar feliz, né? E eu tenho que estar feliz com um número grande de pessoas para justificar o trabalho. Então, a gente teve essa grande movimentação antes do 2012. 2012 foi o ano que todo mundo achou, assim, os esotéricos tinham milhões de especulações por causa do calendário maia, por causa de toda essa energia que veio desde a convergência harmônica, tá? Então, havia muita especulação que podia acabar o mundo, que podia acabar, né? E o que aconteceu paralelamente ao esotérico que realmente impactou a mudança do nosso mundo? Eu acho que nós que estamos vivendo aqui essa era encarnados, nós que temos mais ou menos a mesma idade, 40, 50, o pessoalzinho de 30 anos também já está ligado nisso, né? Nós estamos vivendo uma grande mudança de era, uma grande mudança espiritual e uma grande mudança no mundo. E qual foi essa grande mudança? A mudança da era de Aquário. Era de Aquário está na sintonia do bem amado mestre Saint Germain, nosso amado mestre da transformação, da chama violeta, da luz violeta, tá? E Saint Germain, com o seu poder de elevação da consciência, não é fraco, né, gente? Saint Germain é o poder. E aí, o que acontece quando a era de Aquário entra? Claro que ela não entra inteira, né? Uma mudança de era, uma mudança de consciência planetária, ela vem vindo. Ela vem vindo. Ela tem os chamados e grupos espiritualistas como nós. A gente que eu não ganho $1 bilhão, né? Eu não tenho esse dinheirão na minha conta, imagina, né? Estou gravando esse vídeo com vocês da minha sala. Mas, enfim, né? Essas pessoas que têm essa consciência espiritual, essa conexão, é que estão fazendo a mudança do mundo, desde lá atrás, porque elas estão chamando para si as energias que vão trazendo essa mudança. E aí nosso amado mestre Saint Germain, ele, a função dele nesse momento planetário, porque um ser, imagina um ser maravilhoso como Saint Germain, tem muitas missões, né? Mas nesse momento qual é? É abrir o conhecimento, é desmistificar, é quebrar regras e padrões, é liberar conhecimento para todas as pessoas que queiram se transformar, porque essa mudança do 2012 e esse momento que a gente vive é um momento assim de uma humanidade de almas velhas, como nós, tomarem consciência que somos velhos e que temos que mudar. Quando a gente desencarnar, quando for o nosso momento da morte, que a gente não fique mais preso nessa orbe planetária e tão aprisionados à ação do karma. Eu falo muito isso no meu mini curso da Fraternidade Branca, porque cada um dos raios, cada um dos mestres, cada uma das energias dos 7 raios principais da Fraternidade Branca estão trabalhando para a ascensão do planeta. E o trabalho deles qual é? É despertar eu aqui, que não sei muita coisa, você aí que sabe as suas coisinhas, você aqui que não sabe nada, mas puxa, existe mestre ascensionado? Quer dizer, existe uma lei maior que o karma? Existe um mundo maior no espiritual, além de uma colônia espírita tipo nosso lar?
Gente, claro que existe. Então eles estão fazendo assim, ó, com as pessoas encarnadas. Desperta, acorda, vamos na luz, foco no bem. É esse o trabalho dos mestres ascensionados. Veja que você é luz. Você é um amor enorme e você pode se libertar de todos os seus karmas familiares. Você não precisa ficar o resto da sua vida brigando, se desentendendo, se magoando com família, tá? E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram para nós o grande avanço, que é esse avanço da informática, tá, gente? Esse avanço da internet. A internet é que fez a grande revolução. E aqui eu fiz umas anotações para eu não esquecer, né? O Fábio me ajudou na mini pesquisa, só me deu os dados principais. E olha o que ele fala, que nos anos de 60 e 70, a gente ainda estava com uma internet estranha, né? Quer dizer, era o começo de tudo, e era uma coisa ligada aos meios militares. Depois, nos Estados Unidos, na década de 80, ela foi para a universidade e na década de 90 foi criado o www e o começo dos primeiros portais. Então vejam como esse é um trabalho incrivelmente forte. Aqui no Brasil, para nós, né, a gente começou a chegar com a ideia de portais em meados de 95, 96 e 97, que foi a época que eu fui contactada pelo Sérgio Scábia, do Somos Todos Um, que é um portal de autoconhecimento que eu escrevo para eles até hoje. Então vocês vejam como as coisas estão todas conectadas. Aí aconteceu, só finalizando, a bolha da internet de 99 a 2001 e as redes sociais a partir de 2004, 2005 e 2006. Então, até hoje, e hoje a gente chega num mundo, né, um mundo dominado pelo processo da transformação que trouxe a internet. Então, de um tempo que não se conhecia nada, de repente, a gente tem acesso a tudo. Então, se você está no seu momento de despertar, se você não seguiu todo esse processo, como eu estou contando que foi a minha história em sintonia com o 1111, se você não seguiu tudo isso, não tem problema, porque cada pessoa está no seu momento vivendo aquilo que tem que viver. Mas, por favor, desperte, pegue carona na cauda do cometa, né? Se você tem vontade de saber mais sobre os mestres ascensionados, eu vou pedir novamente para a Luana e para a Gláucia colocarem os links, né? Que elas meninas estão me ajudando aí, os links do meu mini curso da Fraternidade Branca, que é quando eu falo de cada energia, de cada ser, de cada mestre. E eu vou me comprometer com vocês que mais para frente eu faço um live, né, sobre a Fraternidade Branca, ou eu faço uma semana de cada energia, de cada história para contar para vocês. Mas façam o curso, que o curso vai ser bem legal. Então agora vamos à nossa vivência, ativando a energia de cura, ativando a energia de transformação, de limpeza dos campos magnéticos, das nossas crenças e das nossas ideias. Meiga e bem-amada presença eu sou, eu me dou com amor para a transformação. Eu abro meu coração e eu me liberto nesse momento de pensamentos antigos, de ideias que não me servem mais, porque eu sou o que eu sou. Eu sou a luz do meu presente, eu sou a luz do futuro, eu sou a luz do meu bem. Eu manifesto na minha vida agora a oportunidade de recriar o meu destino. Eu ativo nesse momento a sua, a minha, a nossa consciência do eu sou. E eu peço a libertação de dores e mágoas que não precisam mais ficar em mim ou ficar em nós. É simples assim. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. E nesse momento, você mentaliza que do seu coração
uma grande luz vem para fora de você, colocando essa energia a serviço do nosso amado planeta. Meiga e bem-amada presença eu sou. Eu me dou com amor ao planeta Terra. Eu me dou com amor a todas essas pessoas que estiveram comigo hoje, nesse momento de recapitular a importância de você ser quem você é. Quem você é um ser de luz. A sua essência cósmica é um ser de luz. Eu aceito ser da luz. Eu me comprometo nesse momento especial na minha vida a ser um ser a serviço da luz. Eu me comprometo a brilhar, a manifestar a minha luz, a luz da presença eu sou. Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou. Respira. Eu espero que você tenha passado uma hora agradável aqui comigo. Para mim foi muito agradável estar com você. Para mim foi muito feliz poder compartilhar com você um pouco da minha experiência. E eu me encontro aqui com vocês de terça e quinta, 8h30 da noite. E na próxima terça, dia 15 de novembro, que é feriado, mas 8h30 da noite, eu estarei falando sobre crenças limitantes ou karma. Eu vou me encontrar com você. Um beijo no seu coração, muita luz no seu 1111 e namastê.